Razoável. Vamos lá, pessoal, para nosso penúltimo encontro deste semestre. Tatiana, eu vou começar aqui fazendo aquela introdução inicial, mas você pode ir me interrompendo, tá? Já que você gostou bastante do capítulo. Vamos lá, gente. É importante retomar o nosso cronograma para quem não acompanhou os últimos encontros. Hoje vamos falar do Supereu. E no dia 27 nós vamos nos encontrar aí para falar do tema Fora Conclusão, que é o último capítulo do livro, e claro, com um convidado mais que especial. Então, nos encontramos depois, mais no final do mês, com a mesma dinâmica que a gente fez com outro colega nosso, o Renato Tardivo. Eu vou fazer uma brevíssima exposição do tema Fora Conclusão, e depois a gente enche o convidado aí de perguntas e dúvidas, e ele tem um cabedal teórico muito melhor e consegue lá nos ajudar aí nesse nosso percurso. Dito isso, começamos então a falar sobre o Supereu. Eu estou aí no time da Tatiana, acho que é um conceito que foi bem claro, em poucas páginas, deu para entender. Às vezes dá um medo quando a gente acha que entendeu assim, mas foi legal a leitura, gostei também da experiência deste capítulo. E eu achei ele tão cuidadoso assim com a explicação que ele começa citando o biógrafo oficial do Freud, né, o Alfred Ernest Jones, e já define de bate-pronto ali para nós o que é supereu, então fica muito fácil depois para a gente ir pautando a leitura a partir daquela definição, que é mais ou menos assim: a nossa vida psíquica, ela se resume em um esforço, e esse esforço é escapar da dominação do supereu ou suportar este supereu. Então, acho que essa definição nos ajuda a entender bem esse conceito que nós vamos trabalhar aqui hoje. Vamos lá, a origem do supereu se dá a partir do desaparecimento do complexo de Édipo. Então, é um momento posterior àquela angústia de castração, em que a criança aceita a lei da proibição, internaliza essa lei, tenta se salvar um pouco do que a gente viu lá no capítulo do complexo de castração. E então essa renúncia do desejo incestuoso acaba se tornando todo um conjunto de exigências morais e proibições, e toda essa autoridade internalizada dos nossos cuidadores se torna isso que a gente pode chamar de supereu. Vale destacar, e um pouco que o autor também traz, é que o supereu ele é uma parte diferenciada ali do próprio eu. Então, isso já nos ajuda um pouco. O próprio Freud traz essa ideia mesmo, que o supereu seria um herdeiro do complexo de Édipo, toda essa lei que nos é internalizada. Com isso, agora que eu vi que comecei com letra minúscula aqui, depois eu arrumo o slide. Dito isso, Nasser fala de 3 funções do supereu e depois as 2 categorias do supereu. Rapidamente falando aí das 3 funções, em relação à proibição, aí, que é uma das funções inconscientes do supereu, a criança, quando ela tem um medo de ser castrada, ela se submete a esta proibição, que a gente falou agora há pouco, e parte deste eu, ele se identifica com essa figura interditora, e a outra parte continua a desejar. E por isso que a gente tem a outra função aí do supereu, que é a exaltação do desejo. Então, o desejo, ele não se abala, ele não se finda com as imposições aí do supereu, pelo contrário, ele continua em uma busca incessante
por aquela satisfação inicial, primeva, que é aquela satisfação incestuosa. E também tem a função inconsciente, que é de proteção. Então, o gozo é, assim, diria uma instância, mas é aquilo que é assustador para o eu. Então, o eu, ele automaticamente ele tem aquele movimento de proteção para garantir uma integridade deste eu, né? E aqui a gente pode até falar que há um conflito aí, né? Então, você tem um conflito da proibição, a lei proibindo, em outro momento você também tem este impulso pelo gozo, essa exaltação pelo gozo, e aí o Naso vai falar deste conflito que é entre a lei e o gozo. E também podemos falar aqui de duas categorias. Então, além dessas três funções do superior, nós temos duas categorias. O superior consciência e o superior inconsciente, tirânico. E aí o Naso comenta que o superior consciente é o que a gente, de fato, conhece mais, né? Tá? Talvez aí até mais psicanálise, assim, na mídia, essas coisas, o superior se tornou algo de fato mais corriqueiro, que é aquela consciência moral, podemos dizer assim, como uma consciência moral, produtora de valores, que é responsável por nos julgar, e tudo aquele ideal, a partir de um modelo ideal que nós perseguimos. Então, o eu incorpora as proibições, mas também tem todas essas influências dos nossos cuidadores, da sociedade. Então, todo o eu, consciência, seria essa parte subjetiva dos fundamentos morais, sociais e etc. Mas há um outro eu, e outro super-eu, que é mais cruel, feroz, nos causa sofrimento, aflição, e este super-eu tirânico, ele não apenas visa ali um bem socialmente aceito, como o super-eu consciência, mas esse super-eu inconsciente, ele está incessantemente buscando por este gozo absoluto. E o Naso vai dizer que, de fato, a psicanálise está interessada mais por este eu, este eu inconsciente, esse eu que está a todo momento nos impulsionando a um excesso de gozo. Então, ele resgata até uma frase do Lacan, que é assim: o supereu é um imperativo do gozo, goze, goze, goze. Isso a gente podia até depois falar de outros temas que eu estudo mais também, que, por exemplo, com o neoliberalismo e como que a nossa sociedade, inclusive, está neste imperativo incessante de gozar a qualquer custo e assim por diante. Mas, então tem essa pressão do gozo e que faz parte deste superior tirânico. E diante dessa pressão, o eu acaba por praticar ações violentas contra ele próprio e o mundo. Então, Naso vai falar que, por exemplo, um ato homicida, ele não significa fraquezas do supereu, pelo contrário, é uma resposta do supereu a levar o desejo ao seu extremo. Então, até mesmo esses atos violentos, eles representam apenas satisfações parciais, porque mesmo que uma pessoa pratique um ato violento, querendo chegar a esse desejo ao extremo, vale lembrar que o gozo pleno, esse gozo elaborado por Lacan, é um gozo que jamais poderá ser atingido. E até mesmo essas três funções que a gente falou do supereu, o supereu tirânico, esse supereu inconsciente, ele de fato tem as suas funções, mas de formas excessivas e violentas. Por exemplo, a proibição.
A proibição, ela é vista de forma absurda, de autopunições, melancolias, delírios. Então, vamos imaginar assim que essa punição, essa proibição seria ali um excesso, uma excessividade deste ato proibitivo, por exemplo. A, e até mesmo a exaltação, ela é excessiva, ela é brutal, e a proteção também, ela leva a comportamentos de inibições de forma exagerada. Isso seria toda as, as funções aí do supereu a partir deste supereu tirânico, por exemplo. E o Naso também vai falar um pouco desta origem do supereu tirânico, que ela é diferente. Então, o Freud, ele fala que o supereu primordial é o herdeiro do complexo de Édipo, um pouco que já falamos. E aí o Naso, ele vem para complementar este percurso teórico aí, a partir do Freud, ele vai dizer assim, que o supereu, este supereu tirânico, ele é herdeiro de um trauma primitivo. E este trauma primitivo, ele não quer dizer daquela cena da crise edipiana, mas é quando, por exemplo, uma criança, por meio de vozes, ouve a injunção de um adulto, e a partir desta voz, a criança pode sentir o peso de intimidação, proibição, e como proteção, ela vai lá, expulsa o simbólico e cede espaço para este super-eu tirânico. Então, é nessa trama que surgiria o eu tirânico, porque nesta cena do trauma primitivo, há uma incorporação imaginária e que se opõe a todo esse esgarçamento traumático, né? E, pessoal, para finalizar, nós temos o sentimento de culpa. Obviamente, se nós temos esse super-eu que está a todo momento causando sofrimento, o sentimento de culpa, ele está presente aí nesta elaboração. Então, a culpa que é fundamentalmente inconsciente, a culpa ela nunca tem representação consciente, muito embora possamos, é comum, né, você, paciente, por exemplo, achar que ele é inocente na sua consciência, mas inconscientemente ele se sente culpado, por exemplo, porque ah, no sentimento de culpa aqui, que é o objeto da psicanálise, é uma culpa inconsciente. E esta culpa que de fato é ignorada pela consciência, ela se traduz depois, inclusive, em patologias. Então, informações psíquicas. Então, o Naso vai falar até de um caso quando o paciente, por exemplo, ele está em análise e ele está num processo de análise e depois, assim, bem entre aspas, do nada, ele constata um retorno de um agravamento inexplicável e ali, mesmo assim, ele se reconhece ali como um enfermo, mas não um culpado, porque a culpa ali, ela não aparece, a culpa é aquele momento inconsciente que eu diria que é raro ali para aparecer na clínica, então ele se identifica mais como um enfermo, como um doente, que necessariamente como um culpado, mas é uma culpa inconsciente que está o movendo ali no final das contas. E o eu, para o Naso, o eu ele fica doente justamente para aplacar esta opressão inconsciente. Então, o sentimento doloroso da culpa, uma tensão aí intolerável do que gera autopunição e todo um processo ali de autopunição e alívio, uma dor ali que não é sentida e assim por diante.
E aí eu trouxe esse esqueminha, né? Então, que o Nasio também, ele claro, nos coloca nas últimas páginas, que é a falta desconhecida, ela gera o sentimento inconsciente de culpa, e desse sentimento inconsciente de culpa, chegamos na ação punitiva, que vem deste super-eu. Então, acho que esse esquema explica bem melhor. E, para finalizar de fato, é importante uma ponderação. Então, acho que na fala aqui, se não ficou claro, é importante salientar que o super-eu, qualquer ação do super-eu, deve se levar em conta que trata de um movimento do eu em relação a si mesmo, porque o super-eu ele é apenas uma parte diferenciada deste eu, como eu comentei lá no início. Então, este eu aí, ele se angustia e se culpa diante de uma proibição, quando percebe uma agitação ali interna do seu eu. Então, o eu sente o desejo, mas não é isso que o torna o eu culpado por ele sentir aquele desejo, mas é justamente por não ser capaz de atingir todas essas exigências do super eu tirânico. Então, é neste momento de impossibilidade, de falta de incapacidade de atender esses desejos que, de fato, acontece esse sentimento de culpa. Então, ali existe um momento, né? Então, é um momento ali, eu diria, antagônico, porque de um lado está a exaltação do gozo e do outro lado está essa proibição do gozo, e aí é neste intervalo aí que eu, talvez neste intervalo, não sei se é a melhor palavra, mas é neste momento, nessa posição antagônica que o eu se sente culpado por não conseguir, de fato, consumar aquele desejo. E o interessante é que ele se sente culpado, o eu se sente culpado de um desejo que jamais será atingido. Então é uma culpa imaginária, porque é uma culpa de um desejo que jamais poderemos experimentar, apenas experimentaremos um gozo ali parcial, né? Pessoal, acho que é isso. Eu tinha pensado um pouco a partir da minha leitura. Agora eu queria ouvir vocês. Como eu combinei, eu acho que hoje é um momento ímpar, porque nós estamos no nosso penúltimo encontro, e eu diria, entre aspas, bem entre aspas, o nosso último encontro, porque semana que vem a gente não vai ter aí a possibilidade, assim, se for na mesma pegada que a gente teve com o Renato Tardivo, poder trocar e assim por diante. Então, se vocês quiserem trocar hoje a leitura que vocês tiveram no texto, e além disso, gerais do grupo, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês têm ideia aí do próximo semestre, sim, está aberto para a gente falar essas meia hora, tudo, da leitura de hoje e de toda essa nossa experiência deste primeiro semestre e com a leitura do Nácio. Fique à vontade, sem pressão, mas se a Tatiana quiser começar, ela falou que gostou muito do capítulo, ela tem bastante coisa para comentar. Não, tem bastante. Eu achei máximo esse capítulo. Achei muito claro e muito. Ele evoluiu bem, sabe? Não é uma leitura superficial. Mas o que eu acho interessante é que, ao ler assim, um capítulo, eu fui me sentindo como um malabarista, aqueles que andam entre prédios com aquela vara na mão, assim, porque superego me parece ser uma coisa bem do senso comum. É ruim com ele, o pior sem ele. Então não tem para onde fugir. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Eu acho que eu troquei. Mas é mais ou menos isso. Não dá para viver sem, mas viver com é difícil. Então, o ponto do equilíbrio é que são elas, né? Acho que a gente está aí há milênios tentando achar esse ponto de equilíbrio. Nem sei se é possível encontrar esse ponto de equilíbrio, né? De conviver com esse superego.
ainda que tirânico, né? Mas eu acho que é a grande questão de análise para mim. Inevitável esse sentimento de culpa, inevitável, né? Mas o que vocês acharam? Atrapalhando rapidinho, quando você falou, o Freud, ele traz uma imagem, assim, né, do cavaleiro. Então, o cavaleiro que precisa controlar ali o cavalo para um lado e para o outro, e ele está diante de uma realidade, né? Então, as coisas vão se pondo diante dele, e ali o cavaleiro seria este eu, enquanto que as rédeas seria o super-eu, e o id, né, aquela pulsão, a força motriz, seria o próprio cavalo. Então, me veio à mente isso quando você Mas comentou, que assim, de fato... eu acho que é uma leitura mais inicial, porque Lacan já pensou diferente, né? Essa rédea, ela não protege só, ela também mata o cavaleiro, né? Porque aí seria o super-eu tirânico, né, que ele dá... Se o superego é herdeiro do complexo de Édipo, o gozo é herdeiro do superego. Então, se a gente for pensar, essa rédea também pode não funcionar e o sujeito entrar em gozo e, inevitavelmente, ir à morte, né? Assim, o Lacan, a releitura dele do Freud é justamente reforçar este superior tirânico, né? Então, não é apenas colocar uma rédea, mas ali, de fato, é toda a questão nossa em análise. Então, o paciente que chega em algum momento aí na nossa clínica, a gente vai tratar essa culpa, a gente vai atravessar por esse tema em algum momento, inevitavelmente. Mas, atrapalhei aí quem mais iria falar. Fica à vontade, gente. Eu queria falar sobre um caso clínico também, daí eu não sei se vocês precisam parar a gravação. Tá bom. A Odila pediu... Acho que a gente é de cidades diferentes, então... Só um pouquinho, Andressa. Tá muito baixinho, não sei se vocês ouvem bem, Andressa, ou só... Não. Melhorou? Sim, melhorou, obrigada. Melhorou. Eu vou pedir, então, a Aline, tá por aí, você pode parar um pouco. Às vezes vem. E às vezes eu sinto que outras pessoas também com quem eu converso têm essa sensação. Às vezes eu tenho a sensação de que comigo é mais forte, sabe? Eu falo, gente, não sei. Na terapia já saiu isso assim, poxa, meu discurso é né? E a prática vem com aquele sofrimento. Isso eu acredito que, pelo menos com a leitura, né? Vendo essas culpas que vem da parte da culpa ali, eu acho que ficou muito, muito pesado, assim, para mim. Cara, eu acho que é isso, sabe? Eu tenho um discurso, eu leio super, eu engajada, adoro ler sobre ciências sociais e tal, mas na prática eu sinto um sofrimento grande ainda, né, para muitas coisas, para desconstruir muitas coisas. É isso. Arrasou, Cris. Eu já dou a palavra para você, Richard. Eu só queria comentar que a gente voltou com a gravação, tá? Então, se caso vocês forem falar em algo mais específico, um caso clínico, a gente para de novo. Vai lá, Richard. Eu vou falar sobre o caso que a Andressa trouxe. Se quiser continuar gravando, não sei como é que funciona. Então, gente, não sei. Se você não for entrar em detalhes, for algo mais por cima, acho que não tem necessidade de parar. Não, tá tudo bem. É porque eu fiquei pensando aqui se é só um lugar idealizado. Porque essa pergunta, dependendo da onde a pessoa está vindo, ela é muito fechada. Porque pode ter outras coisas por trás. Pode não ser uma idealização. Isso pode ser transformado em mobilidade social, desejo, pulsão. E aí, quando você coloca só como idealizado, você fecha muito, porque você acaba não vendo outras hipóteses. E eu também fico pensando que o ambiente se acadêmico, ele é um lugar extremamente hostil. Eu costumo dizer que a academia é quase um batalhão de militares. É muito parecido assim. Se vende como democrático, que defende a população, que está atrás do progresso, aí quando você entra lá, você vê que não é nada disso. Que o intuito é, tipo, no batalhão assim, ó, você vai sair pra ronda? Legal, tomara que você morra. Na universidade, ó, a gente está caminhando para que você faça isso.
E aí eu fico pensando nesse lugar assim. Porque é muito louco, né? Alguém idealizar, tipo, entrar num batalhão assim, onde, tipo, tem regras e limitações de falar, isso aqui é o ideal que eu quero. Eu fico só pensando nesse lugar. E em muitos casos que eu fico discutindo com os meus amigos, assim, porque a gente conversa muito sobre a universidade e esses lugares, às vezes não é sentimento de culpa. É, às vezes, a percepção do que é vendido como democrático, chega lá, a gente vê que não é tanto assunto. Não é tão democrático como é vendido. Não é tão democrático como é defendido nas teses, nos doutorados. É ao contrário. É bem tirânica, assim, é bem capitalista, é bem excludente. Sabe? Final de semana eu fui para Barcelona. Final de semana eu consegui chegar na USP. É muito assim, sabe? Então, acho que é só para a gente pensar. Não, Odilon. Sobre o caso da Andressa também. Eu achei bem interessante essa linha que você pensou, Andressa, sobre a questão de culpa, enfim. Mas também pensei, e eu acho que pode caminhar junto, né? No fato dele ser a primeira pessoa da família que faz um curso superior numa universidade federal, sofre, sei lá, nessa questão social, cultural, esse contexto onde ele está. Imagina quanta cobrança, autocobrança, e quem sabe, eu lembro de um caso meu em que o paciente, talvez fosse bom não gravar essa parte. Aline, por favor. Fazer uns cortes. Tá, espere só um minutinho que a gente já resolve. É uma forma de a gente ajudar quem não teve acesso. Muitas pessoas me escreveram falando que o dia e o horário não estava adequado, mas estão assistindo. Então, a gravação ela também tem um efeito político aí por trás das pessoas que, de alguma forma, não estão aí nas suas casas, conseguindo acessar. Então, por isso que eu estou insistindo aí nas gravações, tá, gente? Teve gente que desistiu dos nossos encontros justamente porque estava gravando, mas como, sei lá, não dá para agradar todo mundo, então vamos continuar aí com as gravações. Mas assim, eu vou fazer uma breve contribuição também, não vai ser muito diferente, mas porque eu também estou com vontade de falar. Eu acho que tem coisas legais aí a partir dos casos, tanto da Andressa como da Odila. A fala do Richard, que é muito potente. Então, assim, tem coisas e a gente tem, ainda bem que a gente tem tempo para falar. Mas, assim, eu lembrei um pouco, preciso ter um cuidado. Eu tenho, assim, cuidados quando uma pessoa está falando muito de forma psicanalítica, muito inconsciente, muita coisa, esquecendo a parte política, a parte contexto social por trás. Mas eu só vou tentar fazer esse esforço para pensar na teoria, para retomar um pouco do que a gente escreveu. Mas, como a Odila falou, não é só uma única leitura, não é só desse jeito, mas tentando fazer este movimento de pensar a teoria a partir deste caso. Então, quando a Andressa comentou, eu lembrei que a gente, em alguma aula, a gente discutiu sobre a ideia de eu ideal, o ideal de eu. E o ideal do eu é toda aquela função simbólica que nos organiza o nosso desejo. Então, aquilo que eu gostaria de ser, aquele que é, de fato, o meu super-herói, aquela imagem, é tudo aquilo que me organiza como este ideal do eu, que forma o eu. O eu, ele tem essas duas instâncias, né? O eu seria dividido pelo ideal e o ideal do eu. Então, quando a gente pensa que tem um sujeito, que ele foi formado, e a partir daí, como a Odila
conta também, tem todo um ideal por trás, você precisa se provar sempre, você precisa ser o melhor. Nossa, você passou na universidade como uma universidade pública, mas termina. A próxima exigência é faça um mestrado e assim por diante. Então, tem um ideal do eu aí que precisa ser atingido, e na nossa clínica, o papel como psicanalista é justamente atravessar este superinvestimento no eu. Porque, de fato, a gente está falando de uma sobrecarga neste eu, e, sei lá, de alguma forma, permitir que este eu concilie todo este processo antagônico, de uma forma, o atendimento, a busca por esse desejo, e outra forma, esta cobrança, essa punição, esta proibição, vinda também do super-eu, né? Então, um pouco do que eu pensei. E, claro, quando a gente fala ele tá se culpando em algum momento, né? Que eu pensei assim, tipo, ele tem, na verdade, ele tá se punindo. O Naso até fala, a gente tem que entender que a culpa, ela vem antes da punição, e não o contrário. Então, ele já carrega uma culpa inconsciente, e ele vai tentar se punir de alguma forma, ou falar que não é bom o suficiente, que ele não está apto para aquilo, que ele não está no lugar que ele deveria estar. Então, tem de fato ali também uma punição a partir desta culpa que ele carrega, né? Não sei, umas coisas que eu estava pensando a partir da teoria. Mas reforço a partir, pensando a partir da psicanálise e os construtos que a psicanálise nos oferece, mas gostei muito da fala do Richard, porque é isso, para além do que a gente está discutindo aqui na psicanálise, tem todo um contexto opressor que a academia é assim. De fato, o que a gente puder fazer para mudar, a gente precisa de alguma forma, né? Mas é isso, gente. Mais alguém? Eu queria Pode falar agradecer das pelas coisas mais gerais aí. que vocês deram para esse caso. E já falar no geral também sobre algo que eu gostaria de tivesse mais, que a gente falasse mais de casos, né? Tipo, mas também eu me coloco em primeiro lugar nisso, porque eu estou falando de caso hoje pela primeira vez todo esse tempo, né? Mas gostei muito de participar do grupo, porque eu tenho dificuldade de ler sobre psicanálise, porque muitas vezes eu entendo muito pouco, e aí, por entender muito pouco, para mim é difícil seguir até o final de um livro. E estando aqui no grupo, tipo, foi mais fácil conseguir isso, né? Ter essa disciplina de ler cada 15 dias um capítulo, e eu estou bem feliz que agora a gente está chegando aí no fim desse livro. E por mais que eu não tenha entendido várias coisas também que a gente leu, se eu entendi 10% e talvez daqui a um tempo, quando eu for estudar outra coisa, eu me lembrar de algo que eu li aqui, tipo, isso vai ter sido muito... vai ter sido muito bom. Andressa, obrigado. Na proposta inicial, quando eu pensei neste grupo de estudo, eu já faço parte de outros, toco outros, mas quando eu pensei, este era para ser o inverso. De fato, discutir os casos a partir da teoria, e não falar da teoria e depois dos casos, mas cada grupo se forma de um jeito. Então, quem sabe no próximo semestre a gente não desenha algo mais assim, que de fato isso nos ajuda mesmo, não ter a teoria como primeiro plano, mas sim um caso clínico como primeiro plano. Esta é a minha proposta inicial. Mas obrigado aí por ter sido a primeira a fazer a gente parar a gravação aqui, porque lá no início a gente fez um acordo inicial, né? Vamos parar a gravação quando for necessária, e a gente nunca parou. Mas hoje foi o primeiro encontro. Quando eu comecei a dizer quais eram as minhas expectativas com o grupo, eu também já tinha dito, né, que queria falar mais sobre
a clínica, a questão da solidão da clínica, que é muito difícil. Mas é um exercício difícil também fazer a relação da teoria com a prática para falar aqui, né? Sim. Vamos pensar, talvez no próximo semestre a gente vai ter 5 encontros, que aí a gente vai falar de inconsciente, fantasia, objeto A. Como só são 5 encontros, se a gente fizer um encontro quinzenal, a gente pode separar um outro mais para discussão e deixar um teórico. Acho que a gente até tentou rascunhar algo assim no começo dos nossos encontros, mas não rolou. Mas eu acho que é super importante. Obrigado, Andressa, por nos lembrar. Mais alguém, gente? Sem muita pressão, porque assim, hoje meu filho tomou 5 injeções. Então, se vocês não fizerem questão, a gente pode encerrar. Se ninguém quiser falar mais nada, a gente encerra. Senão eu posso ir tocando aqui, que o meu compromisso é só agora às 19 horas. Enquanto isso, eu vou falando, tá? Pessoal, final do mês tem um encontro com o Gabriel. O Richard conhece o Gabriel Binkowski, lá da Psicologia Clínica na USP. Ele é muito bom, para quem não conhece. Então, confiem em mim, estejam presentes aqui, firme e forte, no nosso último encontro, tá bom? E o último encontro deste semestre. É igual assim, turma de graduação na psicologia, né? A gente começou no primeiro encontro com 40 e poucas pessoas. E hoje a gente está terminando num número reduzido e não tem problema. O grupo se faz assim. Mas é importante contar com a presença de vocês, com a parceria de vocês e nos encontrarmos aí no próximo semestre, principalmente. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa antes de encerrarmos? Então, tá bom. Obrigado, gente. Obrigada. Uma boa noite para vocês. Boa noite. E até mais. Tchau, tchau. Boa noite, até a próxima. Obrigada.